One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Eunildo Rocha, do Espaço Priceless. Tudo bem, Eunildo? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que honra, hein, Eunildo, conhecer mais aí a sua trajetória, né? Esse projeto incrível, né? Desses dois restaurantes, todo esse projeto, desde também do seu restaurante, né? O Hot, a gente vai falar mais a seguir. Mas conta pra gente, Eunildo, como que surgiu aí a paixão, né, pela gastronomia? Cara, é meio louco. As pessoas perguntam por que eu me interessei pela gastronomia. Eu falo que eu sou uma pessoa inquieta demais. Então, essa hiperatividade me fez não esperar nem fazerem meu prato, nem cozinhar para mim quando era criança. Acho que a primeira entrada foi isso, para me alimentar, né? Mas eu tenho outras formações. No início não entendia que esse era o meu caminho, então eu fiz administração de empresa. Eu sou de uma geração que acompanhou a entrada do curso de gastronomia no Brasil, né? Então, assim, não existia um curso de formação. Sim. Isso mudou muito a gastronomia no Brasil, óbvio. Abriu um leque de conhecimento, né? Então, profissionalizou muito a área e mudou a gastronomia no Brasil. Mas antes disso, eu fiz administração de empresa, aí fiz contabilidade e publicidade e propaganda. Mas publicidade e propaganda não terminei. E aí, com 36 anos, 35 anos, eu me formei em gastronomia. Só que, desde os 9, eu já trabalhava com gastronomia, né? Então, eu sempre trabalhei, minha família tinha uma lanchonete e tal, e eu entrei nesse ramo com eles, mas não tinha formação. Eu lembro até que, né, numa das entrevistas, assim, você falando que, pô, lá também acho que já teve uns pitacos, porque você também criava alguns lanches, né? Teve, acho que uma das unidades, né, acho que era de uma faculdade e tal, que você já tocava, você acho que também ali já ia dando seus pitacos, assim, em alguns, né, tipos de lanches, né? Isso, o meu irmão, que também fazia parte dessa lanchonete, não sabia acender o fogo do fogão, mais administrativo. Mas eu sempre fui mais ligado à cozinha, à criação mesmo. Teve uma época que eu assumi dois restaurantes nossos, um no shopping e um numa faculdade. Depois a gente terminou encerrando as atividades no shopping, ficou só na faculdade, e essa unidade foi que me trouxe de vez para a gastronomia. Então foi lá que eu comecei a fazer eventos, e as coisas começaram a divulgar e ficar muito conhecido, muita procura, e aí eu abri a Casa Rocha, que é o nosso espaço de eventos que tem até hoje, lá em João Pessoa, uma casa que a gente faz eventos corporativos e sociais. Então a gente tem lá 10 mil metros de área, faz banquete para 1.000 pessoas, para 500 pessoas. Então comecei a me especializar nisso, mesmo da formação. Eu pensei que o Rocha tivesse vindo depois da faculdade, assim. Não, veio antes. O Casa Rocha veio antes. Depois de 7 anos de Casa Rocha, é que eu entrei na faculdade, vim para São Paulo, Sim. fiz a AMB Morumbi, foi a quarta turma de gastronomia do AMB Morumbi. Depois eu encontrei o chefe Laurent Soador numa das palestras na faculdade, e a gente teve uma afinidade muito grande, né, de pensamento, e ele virou meu grande mestre, um grande amigo, e eu devo, assim, maior parte da minha formação a ele. Nossa, não, o chefe Lohan é incrível, até aproveitando, mandar um abraço, eu gravei um episódio incrível com ele também, ele contando, né, a história, como que ele chegou no Brasil, nossa, muito, muito bacana. Ô, Nildo, e até muito legal, né, quando você volta, acho que depois, né, desse contato, né, da faculdade, também com o chefe Lohan, você levou, né, para João Pessoa, no Rocha, outras técnicas, né, e assim, até também vi, assim, que deu um pouco de choque, assim, um pouco nos consumidores, né? Uma gastronomia diferente, assim, teve um pouco desse choque, né? Pois na verdade a minha ideia era trazer a cultura, né, gastronômica que eu fui criado, mas com uma apresentação diferente, com técnicas diferentes. E isso realmente chocou as pessoas no início, né? Então, é difícil no início as pessoas entenderem o que é que você está fazendo com a minha comida, né? Olha só. Então, foi por aí, mas a gente teve um sucesso muito grande logo depois de um ano e meio, eu acho, de casa. Os jornalistas do Rio, São Paulo, começaram a frequentar, a ir a João Pessoa para conhecer o restaurante, a escrever. Então, a gente mudou o público. Sim. A gente recebia muito turista com curiosidade de entender o que era que esse cara está fazendo aí lá na Paraíba.
Mas é muito legal, assim, o trabalho... eu tinha sempre isso na cabeça, assim. Apesar de eu ter uma formação francesa, né, de base francesa, eu nunca fiz cozinha francesa. Eu uso a metodologia francesa para aplicar nos ingredientes. Ingredientes locais, né? Tinha até o feijão verde aí fermentado. Isso foi antes, assim, dessas técnicas ou foi depois? Não, foi depois, foi depois. O feijão verde, eu trabalhei com ele em várias frentes, assim. É um produto que eu gosto muito, então a gente utilizou ele de várias formas, né? E assim eu fui fazendo com outros ingredientes, com abóbora, né, que a gente chama girimum no Nordeste. Sim. Então, com vários peixes, fazendo cura também, utilizando a técnica da carne de sol. Então, eu olhava uma técnica muito característica da região e tentava trazer ela para outras técnicas, entendeu? Então, assim, eu faço sempre uma cozinha muito que tem referências internacionais, Tá. mas trazendo, por exemplo, agora aqui no cardápio do Abaru, em São Paulo, a gente tem o tartar de carne de sol, né, que a gente com tapioca suflada. Olha. Então, a gente tem também uma tortilha super mexicana, mas a gente faz com porco picante e a massa da tortilha não é de milho. A gente faz de farinha de mandioca. Então, são essas coisas que a gente vai unindo, trazendo. O arroz vermelho também, né, Nildo? O arroz vermelho é minha paixão também, depois do feijão verde. Foi ele que... A história do arroz vermelho é muito bonita, né? Ele está na Arca do Gosto, pela Slow Food, como um produto que poderia entrar em extinção. Ele foi proibido numa das coroas aí, dos reinados aí antigos, que eu não lembro muito bem qual é, para a entrada, ele foi proibido o cultivo no Brasil para a entrada do arroz branco, para poder o arroz branco expandir mais. E com isso, só o Vale do Piancó, uma região da Paraíba, continuou cultivando esse arroz mesmo proibido, clandestinamente. Então, graças ao Vale do Piancó, o arroz ainda existe no Brasil. Olha Né? só. Então, e é muito consumido por nós nordestinos, né? Sim. Na verdade, chama de arroz da terra. É um arroz mais grosseirão, tem umas rajadinhas vermelhas e tal. E tem uma espécie mais fina, que é o arroz vermelho que a gente utiliza no rubacão, por exemplo, que é um baião de dois. Diferente esse baião de dois. Eu adoro, né? Baião de dois e tal. Poxa, e o arroz da terra, né? O arroz vermelho, ele tem muito mais nutrientes, né, Nildo? Muito mais, muito mais. Ele tem um sabor muito pronunciado, assim, da terra mesmo, né? Sim. Ele pega muitas coisas do terroir e é muito engraçado, porque eu, desde criança, comia esse arroz cozido no leite, né? Então, a gente chama de arroz de leite com queijo coalho dentro. Nossa, Vixe. tá dando água na boca. Lembra Nossa. da minha infância. E você teve um bar também lá em João Pessoa? Chegou a ter um bar? Sim, quando eu mudei o projeto do Cozinha Hot, do primeiro projeto para um outro, as pessoas falaram que a gente é meio inacessível. Por causa da demanda, o tamanho era menor e o valor era mais alto. Então, eu fiz embaixo no restaurante, o restaurante tinha um pavimento superior, embaixo na calçada, eu fiz um bar que era para democratizar a comida. Então, Sim, assim, sim. a gente criou as panelinhas, né, que são panelinhas, a gente chama PF, mas era panelinha feita, não era prato, e que é feito por uma artesã lá da Paraíba, Dona Nevinha, de Itabaiana, e a gente trazia essas comidas tradicionais com preço muito, muito bom. Então, várias vezes eu vi ali no bar um pintor que estava fazendo uma obra junto com um advogado, sabe, comendo a mesma comida. Que legal. Isso era muito legal, assim. O Hot Bar foi uma das coisas que mais teve sucesso, assim, de tudo que eu já abri. Até hoje as pessoas falam muito disso. Que legal, nossa, que bacana, ô Nildo. Ô Nildo, e pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo aqui deve estar perguntando. E como que surgiu, né, o convite aí desse projeto incrível aí, né, da Mastercard aí no espaço Priceless, né? Aí no rooftop, né, do Shopping Light aqui em São Paulo? Então, isso é muito engraçado mesmo, assim, porque eu jamais me vi saindo da Paraíba para fazer um trabalho fora, muito menos aqui em São Paulo, que eu acho que é um dos lugares que a gente tem maior acessibilidade por todos, né? Tanto nacional como internacional. Uma cidade que tudo acontece, uma mega metrópole incrível. Incrível, junto com isso vem seus problemas naturais, mas que isso acontece. Então, como foi o convite? A agência que cuida uma das agências que cuida do atendimento da Mastercard no Brasil, o cara é meu amigo e a gente já tinha feito alguns eventos juntos. Então, quando surgiu o projeto internacional, que já tinha acontecido em Nova York, em outros lugares, ele me chamou para ver o projeto e achar que eu falasse o que eu achava desse projeto. Eu achei incrível o projeto, mas era todo internacional, então eu tinha que trazer ele para o Brasil. Né? Então, ele fez
E aí ele me fez a sugestão, a proposta. Então, quer entrar com a gente nessa? Você idealiza como vai ser a concepção do restaurante, toda a parte de A e B. Eu falei, cara, sabe que dá aquele arrepio? Friozinho na barriga, né? É um projeto muito gigante, mas aceitei. Eu Olha, sempre fui meio afoito. sim, E aí fiz o projeto, que é o que está rodando hoje, né? Que é sim. a gente faz uma cozinha brasileira, mas eu não queria fazer uma cozinha brasileira caricata, assim, sabe? Uma cozinha brasileira que é muito folclórica, na verdade. Então a gente dividiu por temporadas, né? Então a gente começou com a temporada Sertões, e aí eu faço edição no Sertão. A gente fez Margeando do Rio São Francisco. Aproveito e já faço a recomendação para todos aí, né, no YouTube, assistir, né, a websérie lá no canal da Mastercard, né, onde ali você detalha, né, as suas expedições, a visita a cada povoado, né, cada ingrediente, né, então sensacional, né? Pois é, então, o projeto traz essa base de pesquisa muito boa, né? Que é isso, que cruza essas ligações, esse networking, de ter uma empresa como a Mastercard patrocinando um restaurante, né? As pessoas muito perguntavam, mas o que é isso? É isso, sabe? É promover qual restaurante convencional poderia ter uma pesquisa de campo tão boa como a gente teve, gravando, documentando, né, tudo para que fique muito claro para todo mundo. Então, as expedições são incríveis, a gente traz muitas informações, conhece muitos ingredientes, conhece muitas pessoas. Isso é uma das bases do projeto, é a gente entender quem está por trás do ingrediente, quem são as pessoas, como eles convivem, como eles consomem, né? E agora a gente está na Amazônia, né, na segunda temporada já. Nossa, e a Amazônia fica até quando, assim? Tem uma ideia? Maio, mas até maio. E aí também foi uma outra pesquisa incrível. A gente foi para a Amazônia, passou mais de 15 dias viajando por várias regiões e descobrindo muita coisa legal. Muita coisa bacana, né? E a gente tem agora esse projeto incrível aqui no Notier. A gente tem um teto incrível de um artista indígena, né, da do Igó, que é a primeira mulher indígena a ter uma obra exposta no MASP, né? Então a gente tem o teto do Notier todo pintado por ela, Sim. uma tela incrível, e traz toda essa coisa da gastronomia, da vivência amazônica, né? A gente tem 2 menus no Notier, só explicando um pouquinho. Isso. São restaurantes, o Notier e o Abaru. O Notier, ele é gastronômico, só menu degustação. Tá. Então a gente tem menu de 5 tempos e de 10 tempos. E você faz uma experiência assim, imersiva pela gastronomia amazônica, né? São sabores muito inusitados e a gente tem a opção de ser harmonizado, que fica ainda mais completa a experiência. O Abaru é um restaurante à la carte, é um bar-restaurante à la carte, que tem a varanda, né, do rooftop toda à disposição para as pessoas, é uma varanda super disputada. Sim. E o Abaru ele ficou no projeto como um diário de bordo, assim, um diário do que vai acontecendo nas expedições. Então a gente tem um pouco de sertões, um pouco da Amazônia, e na próxima expedição a gente vai entrar também com um pouco do que virá. Então ela vai acumulando. O Abaru ele acumula as regiões visitadas. O Notier ele muda completamente. Não, até tava vendo nas Expedições dos Sertões, né? Onde você viaja lá pro Rio São Francisco, né? Lá em Sergipe e tal. E tem a pesca do camarão, né? Do saburica, né? É Isso. incrível, né? Aí tem as peneiras lá, que acho que é gererê, né? Que chama e tal. E, nossa, baita experiência, né? Você entra lá no mangue lá, né? Nossa, foi assim, a experiência mais incrível da viagem. Foi a primeira e a mais incrível, mas eu estava muito curioso para conhecer Saburica, né? Porque assim, eu tenho mais de 20 anos de cozinha, né? Então, eu fico olhando assim, falo, gente, como o Brasil é imenso, como é diverso, como tem ingredientes que a gente não tem ideia, né, de que existe. Verdade. E foi lindo, assim, conhecer aquelas mulheres com uma alegria, né? Quem assistiu os episódios dos Sertões vai ver. Eu até falo, assim, a gente às vezes reclama de alguma coisa, que a gente que mora nessas cidades, né, não tem do que reclamar. As pessoas, elas são felizes lá no habitat natural delas, e a gente mostra muito isso nesse episódio lá da Saburica. E elas vão lá comigo, pescam a Saburica e vão cozinhar. E aí, mais pra surpresa, elas fazem um ensopado de Saburica com papaya.
Eu vi, né? Faz uma moqueca, né? Com mamão verde, né? Exatamente, com papaya verde, com mamão verde. E aí, daí vão surgindo as ideias. O nosso prato que homenageava elas, que usava saburica, era uma salada de papaya. Eram vários tipos, papaya fritada, picles de papaya, papaya infusionada, com as saburicas crocantes, né? Então, era, era muito legal, é muito legal, mas foi da temporada passada. Até acho que ela faz um omelete lá com cuscuz também, né? Nossa, Isso. camarãozinho faz ficar incrível, né? E nessa da expedição da Amazônica, né? Vi que você tava até com o Ale D'Agostino, né? Lá em Belém. E, Nossa, tem lá a flor do jambu, né? Que tem uma moça lá que faz uma conserva, né? Que pode ser também usada em drinks, tudo, né? Exemplo, até isso. ela deu o exemplo aí de dry martini e tal, essa florzinha do jambu em conserva, né? Incrível, né? Nossa, incrível. A Amazônia é mágico, né? E ela fala no episódio que a gente entrevista ela fala que a Amazônia é um planeta, é um outro planeta. É, E é mesmo. Assim, o Ale ficou. O Ale é o mixologista que assina a nossa carta de drinks, né, do sim. Abaru, e ele viajou comigo num dos lugares que a gente foi e conheceu o jambu e todas as suas magias, né, que dá aquela adormecência na língua, na Sim, boca. sim. E foi assim muito legal, muito conhecimento a gente adquire, né? Teve outro também nessa parte aí do Pará ali, né? É, as ostras, né? Umas ostras lá que tá o seu Carlos, né? E a dona Ivone lá que tem um restaurante chamado Verde Mar, na praia do Atalaia, né? Lá em Salinópolis, né? E acho que ele era de Isso. Santa Catarina, né, o Nildo? E aí ele foi empreender, né? Lá no Pará, né? Aham. Exato. Eles são muito queridos, assim, eu fiquei muito impressionado. Como ele é do Sul, ele vinha com essa cultura da ostra, né? E aí foi para Salinópolis e queria implantar isso e conseguiu, né? Fez um projeto, é um projeto legal que envolve muitas pessoas a população local. E eles servem no restaurante, eles têm um livro que eles têm mais de 30, mais de 100 receitas, eu acho, uma coisa assim, Nossa, caramba. de ostras. Eu fiquei, tipo, curioso. Eu falei, nossa, vocês estão muito criativos. É até uma banana. Ele faz uma ostra split, assim, tipo, Nossa. é muita coisa. Então, eles são muito queridos e a gente viu que é possível, né? Que a gente consegue, respeitando o meio ambiente, né? Tanto que a ostra que ele tem lá em Salinópolis, óbvio que é completamente diferente da do Sul, porque a água é mais quente, os nutrientes que a ostra filtra ali são outros. Então, isso é interessante. No Brasil, você ter, por regiões, o mesmo ingrediente com gostos, sabores e formas diferentes. Não, ele é incrível, né? Fora o trabalho que ele faz lá com os ribeirinhos, né? De ajuda a essas famílias, né? Que ajuda na parte lá da criação, né? Das ostras, né? O tratamento, que dá um baita trabalho, né? E fora essas receitas, né? Super diferente lá. Até acho que tinha uma ostra com tucupi lá também que ele fez, né? Uhum, muito bom. Ele empoderou muito os ribeirinhos, né? Trouxe para eles o poder do produto, que o produto deles é muito valioso, né? Que esse sempre foi o meu trabalho, né? Quando eu iniciei o Hot, eu queria mostrar para as pessoas que era possível fazer uma cozinha, uma alta gastronomia, utilizando ingredientes locais. A gente não precisaria ficar viajando muito longe para conseguir ingredientes. E aí foi que eu entrei também numa história que é engraçada, eu entrei na literatura, né? Porque me incomodava muito todo jornalista que ia lá, ele escrevia uma cozinha contemporânea, uma cozinha fusion, uma cozinha... Como é que você quer que chame a sua cozinha? E nada disso me agradava, nada disso me representava. Sim. E aí eu fui ler, eu sempre fui muito fã de Ariano Suassuna, que é paraibano. Pernambuco tentou tomar da gente, mas ele é paraibano. E descobri um manifesto dele, que chama Armorial, Movimento Armorial, que é justamente... E aí, quando eu li esse manifesto, eu entendi que era exatamente o que eu estava fazendo Olha. sem perceber, né? E foi muito interessante, e a partir desse momento a gente começou a chamar a minha cozinha de cozinha armorial, né? E aí pedi licença à família, a gente fez um evento em São Paulo que a gente Olha. apresentou, eu
Dona Ana Rita Suassuna, e a gente fez a introdução da gastronomia no movimento armorial. Que bacana, Nildo, parabéns. Ô, Nildo, e de tantas essas outras, né, essas últimas expedições agora, assim, tem algum outro, né, que nem eu dei essa referência aí da ostra e tal, teve algum outro aí que te marcou bastante, assim, de você falando, nossa, eu nunca, que nem você falou, né, poxa, tem mais de 20 anos aí, bom, bastante ingrediente a gente conhece, mas algum outro aí que chamou muito a atenção? Sim, a gente foi numa comunidade indígena, a gente passou um dia inteiro lá convivendo com eles. Primeiro que, assim, é muito inteligente a forma de que eles se alimentam, né? Sim. Mandioca é realmente o centro de tudo, né? Desde o caxiri, tucupi, farinha, né? Tudo gira em torno da mandioca. Então, eu conheci uma fruta lá que se chama cubil. No meio do processo, ela saiu, foi lá, colheu, lavou no rio, limpou e cortou e prova isso aqui. E aí, incrível, tipo, uma descoberta maravilhosa. E aí, também quem me apresentou essa mesma fruta, além da comunidade indígena, foi a Débora, que é uma chefe de Manaus, é uma chefe paulistana, está em Manaus há muito tempo, que tem um restaurante Caxiri, e ela me apresentou uma sobremesa com cubil. Nossa. Incrível. Eu fiquei apaixonado. E aí ela começou a me dizer como utiliza. O cubil tem uma placenta dentro, que ela faz uns caldos, a polpa dela, ela faz... Enfim, e é essa troca que é legal, sabe? A gente conhecer pessoas que vai trazendo para a gente trocas e a gente vai aplicando outras ideias, vai trocando e a coisa vai crescendo. Trocando essas experiências, né? Exato. Isso foi lá perto de Manaus, né? A Débora faz um trabalho incrível, né? Com a comunidade, né? Com as mulheres indígenas, né? Ela faz um trabalho incrível, né? Nas comunidades ali ao redor, né? Nossa, a Débora é um dos presentes que a Amazônia trouxe para mim. Ela faz um trabalho lindo com um restaurante, o primeiro casa de comida indígena, né, Sim. brasileira, que é com a dona Clarinda, e ela ajudou toda a concepção ali de transformar isso em comércio, porque fazer a comida deles, eles sabem melhor do que ninguém. Mas Exato. transformar em comércio, ela ajudou muito. Fora outras, eu conheci várias. A gente teve reuniões lá no Caxiri com mulheres indígenas que vieram apresentar os trabalhos para a gente, e a gente tá usando, inclusive, utilizando aqui no restaurante. Nossa, que bacana. Ô, Nildo, e como que é esse seu processo de criação, né? Porque, assim, são tantas coisas quando você visita numa expedição que deve falar assim, nossa, daí você deve ficar maluco, assim, e agora? Como que eu vou transformar isso num prato, ou misturar, ou combinar, né? Como que é a cabeça do Anildo aí na hora de falar, poxa, agora vou ter que transformar tudo isso num menu aqui. Como que é esse seu processo aí? O processo criativo é muito louco, assim, em vários momentos da expedição eu paro para escrever ideias, né, que tive no primeiro momento, porque o que acontece a gente olha para o ingrediente, a gente prova, a gente tem uma primeira ideia, uma lembrança, uma memória, né, Sim. de sabor que você pode colocar ali no lugar de um outro ingrediente. Mas quando você começa a conhecer mais das pessoas, quando você começa a conversar mais, e aí você volta para São Paulo, entra na sua cozinha, o processo vira uma outra coisa assim gigantesca. E como é que eu faço essa concepção? Eu faço uma lista de todos os ingredientes que a gente consegue utilizar, porque uma lista de ingredientes possíveis é imenso, mas Sim. o que é possível utilizar aqui em São Paulo é mais restrito. Então a gente faz essa lista, começa a linkar, a levar eles o que vai ser utilizado em cada prato, né? Aí do lado a gente começa a botar a técnica que vai ser utilizada e a gente faz uma pirâmide, sabe assim, de 3 possíveis ingredientes que combinam com esse central. Tá, que harmoniza, tal. Exato. E aí a gente vai testes. A minha equipe é incrível. Eu tenho cozinheiros, essa nova geração de cozinheiro, eles têm uma habilidade diferente, sabe? Assim, também tem uma coisa de cansar rápido, sabe? Assim, nossa, eu estou fazendo muito tempo, não quero outra coisa. É uma geração com muita informação, né? Uma geração que foi criada com muita informação. Então, eles trazem muitas ideias espetaculares, né? E a gente vai dando forma e arredondando e fazendo a coisa acontecer. E porque também tem a logística, né? Às vezes for trazer também, assim, algum ingrediente, né, Nildo? Às vezes não é fácil, também tem todo esse trabalho também de se pensar, né? Isso, por exemplo, o Cubil é um deles. A Débora virou nossa fornecedora. Então, assim, a gente conseguiu comprar já aqui em São Paulo, mas a gente tinha essa dificuldade de vir um Cubil com qualidade. Então, a gente olhava para a fruta e falava, então a gente tem que fazer alguma técnica nessa fruta que a gente consiga preservar ela por mais tempo,
né? Não dá para ser fresca porque a gente não vai ter todo momento. Então isso tem que ser muito bem pensado mesmo, assim, na concepção do cardápio, para poder ter uma utilização inteligente dos ingredientes. Nossa, que bacana. Ô, Nilo, dá uma pincelada rápida aí do menu atual aí amazônico, né? Um pouquinho aí do Notier, assim, alguns pratos assim, ou do Abaru, alguma pinceladinha aqui para quem tá escutando e falar, nossa, eu quero conhecer, né? Ou provar tanto o degustação, ou também provar algum prato, né, do Abaru. Dá uma pincelada para o pessoal aqui ficar com água na boca aí. No Notier, a gente inicia o menu degustação com uma esfera que dentro tem um tacacá, né, que é uma comida muito tradicional, né, no Pará. Então, eu chamo tipo da primeira porrada do sabor da Amazônia. Então, você põe essa esfera na boca e morde, ela explode o Nossa, líquido, que é o jambu, né, sim. preparado, temperado como tacacá. Então, a gente inicia com essa esfera. Depois, a gente tem umas telhas feitas de tapioca. A gente tem umas tapioquinhas feitas tradicionais e tem um beiju que a gente serve com um hummus de feijão de praia, né, que é um feijão muito característico. Quando o rio desce, as prainhas se formam e esses feijões aparecem. Logo depois, a gente tem a priprioca. A gente serve um conjunto de snacks que se chama priprioca, que leva, né, que tem nos ingredientes priprioca, bacuri e castanha do Brasil. Então a gente faz uma folha, a gente meio que eu quero representar o solo da Amazônia, né, que é coberto de folhas, de Sim. troncos, né? Então a gente faz essa brincadeira nos snacks. Depois a gente tem o arini, que é uma farinha, né, de mandioca da região do Arini. São as bolinhas, ela lembra muito o cuscuz marroquino. E a gente serve com um camarão laqueado no tucupi preto, né, Nossa. e uma espuma de chicória do Pará. Temos também o pato do tucupi, que a gente faz em duas versões. A gente faz um canelone de pato com caldo de tucupi e também faz um arroz, Olha. né, a gente faz um arroz de pato e a gente finaliza com uma béarnaise de tucupi, que é, assim, incrível, incrível. Não, e você falou do tucupi negro, né? Poxa, dá um sabor, né? Até gravei recentemente com a Denise, né? Lá de Roraima e tal. E ela é colecionadora aí dos tucupis e tal. Ela até tava falando que tiveram alguns japoneses lá que desceram perto da região do Pará lá. E eles davam uma pincelada, né? Como não tinha shoyu aqui no Brasil, usava o tucupi negro como, né? Com uma pincelada assim no sashimi e tudo. Olha que tucupi é incrível, né? Incrível. Inclusive, mandar um beijo para Denise. Ela foi a pessoa que me apresentou primeiro o tucupi preto. Eu não conhecia o tucupi preto. Ela me levou para um evento. Eu lembro demais desse momento, assim, é um evento em Fortaleza, muitos anos atrás, nem lembro quantos anos, acho que 10, e ela me deu uma garrafinha com tucupi preto com formiga, Olha. né? Maravilhoso, maravilhoso. Um beijo, Denise. E no Abaru a gente faz um menu alegre, assim, é um menu que traz uma Amazônia diferente. Então a gente tem um ceviche que a gente faz com tucupi, a gente tem uma salada que a gente faz de castanhas do Brasil. Então, assim, o menu tá incrível. Tem que vir aqui, tem que vir aqui provar. Tem que provar, tem que conhecer, né, ô Nildo? Eu estou muito feliz com esse menu, muito feliz. Ô Nildo, aí uma coisa que é interessante também, quem é vegetariano ou vegano, né, tem restrição alimentar, vocês têm pratos específicos? Temos no Abaru, a gente tem pratos vegetarianos e pratos veganos. E no Potier, a gente atende a todas as restrições alimentares. Então, outra coisa que é bom falar, o Notier, ele é exclusivamente por reserva, porque a gente precisa preparar o menu para a pessoa, inclusive dentro das restrições alimentares dessas pessoas. Sim. Né? Como é um menu de alimentação, então a gente tem esse cuidado de atender dessa forma aos clientes. O Abaru não. O Abaru ele tem sim no cardápio pratos veganos e vegetarianos, né? E estão todos os dias no cardápio. Então a gente tem um leque para abraçar essas pessoas aí, e é uma gastronomia muito interessante. Eu sou muito fã da Sim, vegetariana e da cozinha vegana. com certeza, tá aumentando, né, cada vez mais, então é super legal, super importante aí, parabéns, né, por ter essa opção também, né? Ô Nildo, e você também é da turma dos doces aí ou não? Não sou tanto não, viu? Não sou tanto não. Eu sempre procuro estar bem acompanhado de bons confeiteiros. Já tivemos bons confeiteiros aqui, agora a gente tem um grande confeiteiro, o Pedro, menino assim super inteligente, muito muito focado,
E ele é quem responde por todas as sobremesas aqui do espaço. Nossa, e tem alguma aí que é campeã aí que você gosta bastante, que os clientes têm aprovado? Tem uma que ele faz com pupunha e bacuri, né? Ele finaliza com castanha do Brasil e é uma sobremesa assim, muito inusitada. Todo mundo que consome fala assim, nossa, não esperava que seria isso, né? Caramba. Muito bom. Ô, Nildo, a gente tava falando, né, do Alê, né, da Agostinho e tal, que, né, parte dos coquetéis, dos drinks, né, até vi um episódio bem bacana, né, que ele foi para Juazeiro, ele encontrou uma chefe, né, a chefe Luciane Mello, lá, especialista em punk lá da região, lá, acho que Petrolina, né, nossa, e ele Isso. também, né, descobriu diversas coisas, né, como umas sementes lá de umburana, né, tem um lá de imbiriba que ela colocava na cachaça, né, então a gente tava comentando, né, além de todo o menu e tudo mais, mas os drinks, né, feitos aí pelo Alê, incríveis, né? Incríveis. O Ale é uma cabeça incrível e ele assimila muito bem os ingredientes novos, assim. É uma figura. Viajar com ele, descobrir ingredientes com ele é muito divertido, muito legal, muito enriquecedor. Eu fui levar ele para tomar um tacacá, Sim, no episódio. eu E aí vi. ele nunca tinha tomado, não sabia se era quente, se era frio, como é que fazia, se tomava com colher. E aí eu falei, não, toma na cuia. Aí ele, Nossa, não é cumbuca isso? Não, é cuia. Maravilhoso, maravilhoso. episódio muito, muito legal de assistir também. E tem outro embaixador, né, que é o Boran, né, Boran 1 lá, né, na parte do café, né? Tem o Boran 1, que é da Um Coffee Co. A gente viajou com o Boran para conhecer uma plantação de café robusta e que ele selecionou lá os produtores. A gente conheceu produtores incríveis que fazem torras incríveis e que começaram a ganhar prêmios, Olha, né? Fica em Cacoal, muito legal. Tem uma comunidade indígena agora que está produzindo também um café de excelência, ensinado por essa família ou essa comunidade indígena. Eles começaram a produzir e eles começaram a ganhar prêmio, inclusive mais prêmio do que o cara que ensinou. caramba, É muito legal. E aí tem também, além do Borano Júnior, que é da Voz, né, que faz as nossas cervejas, que também viajou comigo e foi incrível. Ele foi para essa comunidade indígena, a gente foi conhecer as bebidas, né, da comunidade, assim. E ele trouxe uma cerveja com puxuri, muito massa, muito legal, tá bem, bem interessante. ô, Nildo, e muito legal, né? Ano passado, né? Você ganhou 2 prêmios, né? Como chefe do ano, né? E o melhor restaurante brasileiro, né? Puxa, que bacana, né? Na Veja, né? No prêmio da Veja. Isso, foi muito legal. Eu não esperava, eu sou recém-chegado aqui em São Paulo, e no primeiro ano do restaurante a gente foi indicado a 3 prêmios e ganhou 2. Nossa. Foi muito legal. A gente ganhou como restaurante brasileiro e eu como chefe do ano. Muito bom. Fiquei feliz demais. Nossa, muito, muito legal. E falando em grandes eventos, né, que você comentou e tal, você já teve experiências incríveis, né, lá com o restaurante, né, com a cozinha Rocha, né, que você até fez um evento para a ONU, né? Sim, sim. Nossa, esse foi o evento mais. Foi o maior evento, ô Nildo, que você já fez? Tinha acho que mais de 3 mil pessoas, se eu não me engano, né? Foi um evento. Não foi um evento de maior número de pessoas, mas foi o mais complexo. Tá, Ele demandava um evento para a ONU demanda coisas que você não imagina. Então, tipo, eu precisava atender a todas as restrições alimentares sim. que poderiam ir numa reunião da ONU que vem pessoas de vários lugares do mundo, né? Nossa. E isso foi muito desafiador. E, ao mesmo tempo, o diretor, o professor Glaser, que foi quem trouxe esse evento, era um evento de governança da internet, né? Que foi para Paraíba. Queria muito que tivesse uns toques regionais, ingredientes, que eu usasse o meu trabalho para dentro. Ele falava muito isso. Você foi escolhido por isso, porque a gente quer que traga coisas. Só que, assim, imagina para 3 mil pessoas, né? Nossa, loucura, né? Refeições diárias. A gente servia 9 mil refeições de dia. Nossa. Era, mas foi muito bom. Eu convidei chefes amigos de vários lugares do Brasil que tinham feito a Copa do Mundo e formou um grupo ali e foi assim super sucesso. A gente entregou perfeitamente o evento e foi uma puta experiência. Ô, Nildo, e tem algum país aí que tá na sua lista aí no top 1 aí pra você conhecer tanto pela gastronomia, mas como viagem assim também, que você quer conhecer bastante? Cara, olha que louco. Eu já viajei em muitos lugares do mundo e um tão próximo aqui, que é o Peru, eu não conheci.
E eu tô com uma viagem comprada, assim, desde a pandemia, Sim. mas não consegui marcar ainda. E agora, essa semana que vem, eu vou conhecer a cozinha do Central, né, do Vigílio e da Pia, que eles estão vindo para o Rio e me convidaram para ir um jantar lá. Então, Olha, assim, que legal. mas o Peru seria um país que eu estou muito afim de conhecer. Nossa, é muito legal. E o que você falou, né? Tem diversos restaurantes aí, né? Que estão sempre nas listas, né? Peru faz essa gastronomia aí, que não sei se pode chamar assim, né? Que é chamado de fusion, né? Essa mistura, né? Um pouco dessa parte, mistura do oriental também. Então, nossa, fora os ingredientes também, né, o Nildo? Você também acho que vai adorar, né? Porque tanto milho, né? Os tipos de especiarias lá que tem, né? Dá boas ideias, né? Para pratos também, né? Não, maravilhoso. Eu conheço o Peru sem ter ido lá, né? Assim, tudo que a gente vê e que come em vários lugares do mundo, inclusive. Inclusive, a Pia foi uma das chefes que assinaram o projeto Priceless em Nova York. Mas é isso, eles fazem um trabalho incrível no Peru, um trabalho baseado na altitude, né, dos Sim. ingredientes. E muito inteligente, um trabalho que levou, na verdade, o Gaston Acúrio, né, que subiu de Astrid e Gaston. Eles que levaram o Peru para um outro lugar pela gastronomia, né? O Peru virou outro lugar pela gastronomia. Ô, Nildo, e até não poderia deixar de esquecer aqui, queria mandar um abraço pro chefe Claudemir Barros, né, nosso amigo aí, ele sempre falou de você, que eu teria que, é obrigatório aí, conhecer seu trabalho, então, Claudemir aí, um grande abraço, gravei um episódio com ele, né, embaixador aí da gastronomia, né, lá de Pernambuco e tal, grande chefe. É incrível. O Claudemir é um irmão, assim, um professor, um mestre. O cara tem uma forma de explicar e de ensinar as coisas que é incrível. É um grande pesquisador. Que legal, Nildo. Antes de mais nada, Nildo, vou marcar aqui também, mas vou dar né, o Instagram aqui, vou marcar, mas é o Espaço Priceless, né? E o seu Instagram é o Nildo Rocha, né? Isso. E fica o convite aqui, né, Nildo, para todos aí conhecerem, né? Tanto no Notier, o Abaru, o Rooftop, né? Não deixar de provar aí essa experiência, né? A expedição da Amazônia vai até mais ou menos abril, maio, mais ou menos? Vai até maio. E a gente está aqui no centro de São Paulo. A gente tem uma entrada exclusiva pelo estacionamento do shopping. Então, tem um estacionamento amplo, seguro. E você chega ao Espaço Priceless por uns elevadores com mais de 90 anos. Então, assim, já Olha, começa. sim. Esse prédio é incrível. E estamos aqui, o Abaru, Notier, esperando vocês para comer uma comida brasileira, uma comida amazônica, bem bacana, bem interessante. E uma dúvida, tem que fazer reserva? A gente não tem mas nos canais de reserva, para quem, né, quer vir com tudo certinho, com seu lugar reservado. Mas o Abaru é bem grande, assim. A gente tem lugar, tem como uma espera que não é tão grande, então é tranquilo. Também vir com reserva. Mas muito legal. Ô, Nildo, obrigado, grande abraço, adorei falar contigo. E fica aí, né, o convite aí para todos conhecerem. Obrigado eu, adorei. Até que enfim a gente conseguiu. Até que enfim, exato, e poxa, foi muito legal aí conhecer sua trajetória. E faço convite também para todos conhecerem, né, do que a gente falou, né, da ostra, dos camarões, dessas experiências no YouTube, né, da Mastercard tem todos os vídeos das expedições, então tá imperdível, é muito bacana, muito rico, né, para quem é chefe, para quem, né, estuda gastronomia, conhecer mais essas regiões, assim, nossa, muito interessante, né? Muito legal. Os episódios do Sertões estão todos no ar e da Amazônia estão faltando entrar 2 episódios ainda, que vai entrando de acordo com a temporada. Mas vale muito a pena assistir e depois vir aqui provar o que assistiu lá. Exatamente. Grande abraço, Nildo. Obrigadão. Valeu. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.